Já sentiste a tua consciência a pesar por teres cometido algum tipo de pecado e mesmo depois de confessares recorrentemente diante de Deus e ainda te sentes culpado? Este vídeo é para si. Seja bem-vindo ao canal Poder do Conhecimento de Cristo. Para quem me acompanha pelo YouTube e para quem me acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo ao meu perfil oficial, Edilson Anombe. E meu nome é The Blessing. Cá estou eu mais uma vez para partilhar a palavra de Deus para todos vocês, impactando as vossas vidas por meio da palavra de Deus. Eu sou o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. E hoje o tema do ensino é plenamente perdoados por Deus. Todos nós sabemos que há alguém que morreu por nós na cruz. Todos nós sabemos que há alguém que se doou, se deu a si mesmo na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A nossa Bíblia nos diz no livro de João capítulo 3, versículos 16, que eu creio, que eu tenho a certeza que é o livro mais famoso dentre os cristãos, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não começa no céu. A vida eterna começa aqui na terra, quando recebemos a Jesus. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz, mas nem todos nós entendemos o real valor, o sacrifício de Jesus na cruz. Nós sabemos que fomos plenamente perdoados por Deus. Afinal, nós fomos plenamente perdoados por Deus de o quê? De que coisa nós fomos plenamente perdoados? Nós fomos plenamente perdoados dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Pecados, todos os pecados e todas as iniquidades, Deus já nos perdoou. Então, é importante sabermos o que é pecado segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia, o pecado no Novo Testamento, no original do grego, significa errar o alvo. E nós temos dois termos que se usa para se referir ao pecado, que é traduzido como pecado. Temos o hamartia, que é um substantivo, que significa errar o alvo, e temos hamartano, que é verbo, também significa errar o alvo. Mas só que, indo a fundo, pesquisando o conceito de cada palavra, de cada termo, hamartia, que é substantivo, hamartano, que é verbo, a diferença entre os dois é que na Bíblia se aplica o termo hamartia para se referir à natureza pecadora ou à consciência do pecado. E hamartano refere-se ao pecado em ação ou o ato de pecar. Por isso, o hamartano só existe por causa de hamartia, ou seja, hamartia gera hamartano. Muitas das vezes, nós que falamos da graça, não sabemos que o pecado perde o domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas nós não entendemos que a raiz dos nossos problemas, a raiz do pecado, é pecado como natureza. O hamartano é responsável por fazer com que o homem tenha identidade pecadora, tenha natureza pecadora, passando assim a ser pecador. Nós vamos continuar o seguinte, acerca do perdão. O que é perdoar? Perdoar é o caráter de Deus, porque Ele é amor. E o perdão é a principal manifestação do amor. Deus perdoou plenamente toda a humanidade, mas somente os que creem em Jesus é que desfrutam das regalias do perdão de Deus. Ser plenamente perdoado é ser perdoado dos pecados passados, presentes e futuros. O que quer dizer que os pecados que nós cometemos, os pecados que você cometeu ontem, Deus já perdoou. Os pecados que você comete agora, Deus já perdoou. Inclusive, os pecados que você cometeu amanhã, que você cometerá amanhã, Deus já perdoou. Aqui eu quero tocar a fundo dentro do tema plenamente perdoados. Eu quero tocar no fundo o sacrifício de Jesus na cruz. Quem sabe, eventualmente, eu vá tocar em outros aspectos, talvez com a continuação deste vídeo, porque eu sinto que
este vídeo de Plenamente Perdoados, eu acho que não vai ser somente um. E eu vou falar de várias coisas aqui. Creio que se Deus permitir, se Deus me ajudar, eu vou falar mais de certas coisas. Vamos aqui agora abrir no nosso primeiro livro de João, capítulo 1, do versículo 29. Diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus e vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O termo tira, em grego, de acordo com a Bíblia Strong, significa airo. Airo quer dizer remover, quer dizer tirar, quer dizer também carregar. Vem do termo airo. Quando o João nos diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está a falar o seguinte: está a apresentar a pessoa que apaga o pecado do mundo, apaga o pecado da humanidade. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os pecados, quando ocorriam sacrifícios das ovelhas, os pecados não eram apagados, os pecados eram encobertos. Mas no sangue de Jesus, os pecados não são encobertos, os pecados são apagados. O que significa que Deus já não se lembra dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 11, dos versículos 11 a 18. Hebreus, capítulo 10, versículos 11 a 18. Versículo 11, estou a usar a Almeida Corrigida Fiel. Versículo 11 diz o seguinte: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Eu quero vos explicar, antes de continuar para o versículo 3, o que o escritor de Hebreus está a tentar dizer aqui. Quando diz que ele ofereceu para sempre todo o sacrifício e agora está sentado à destra do trono de Deus, não está a falar necessariamente de eu estou sentado aqui e o fulano está sentado à direita. Não é isso. Quando a Bíblia fala que ele está sentado à destra de Deus, quer dizer que está sentado mesmo no trono de Deus. O que quer dizer que ele é o próprio Deus. Vamos continuar no versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam expostos por escabelo dos seus pés. Quais são esses inimigos? Esses inimigos são inimigos que ele derrota a cada dia, que ele põe debaixo dos seus pés a cada dia. A cada dia há um inimigo de Deus que é exposto, que é colocado debaixo dos pés de Jesus a cada dia. Versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aqui no versículo 14, o escritor de Hebreus está a falar de nós. Uma só oblação aperfeiçoou. O que quer dizer? O único sacrifício de Jesus na cruz aperfeiçoou a nós. Nós é que estamos a ser santificados. Nós somos santos, ainda no processo de santificação. Nós somos santos no processo de santificação. Somos santos, ainda a ser santificados. E nós somos santificados a cada dia que nós conhecemos e investimos em conhecer a Jesus. Nós somos santificados. Nós somos santos por estado e nós somos santificados a cada dia que nós nos aplicamos em conhecer mais e mais a pessoa de Jesus. Não é meditar os nossos pecados, não é meditar em erros que nós caímos recorrentemente, não é meditar em nossos vícios pecaminosos, mas sim a conhecer a pessoa de Jesus. Versículos 15. E também o Espírito Santo lhe testifica, porque depois de haver dito:
Esta é a minha aliança. Aqui o escritor de Hebreus já começa a transcrever o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 31, a partir dos versículos 29, em que diz: esta é a minha aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Repita comigo: Deus jamais se lembrará dos meus pecados e das minhas iniquidades. Deus jamais se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades. 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação do pecado, não há mais imputação do pecado. Deus, quando te visita, Deus, quando tem uma visitação contra ti e te imputa pecados, esse não é Deus. É um espírito de engano qualquer. Porque aqui nos diz, porque a minha Bíblia me diz, onde a remissão do pecado, não há mais imputação do pecado. Nosso Deus não nos acusa dos nossos pecados. O nosso Deus não nos acusa dos nossos erros. O nosso Deus não está aqui para nos julgar, não está aqui para nos dar chambocos sempre que nós falhamos. Mas Deus está aqui sempre para dizer: meu filho, você é meu filho amado, você é meu filho a quem eu comprazo, você é meu filho amado, você é a justiça de Deus em Cristo. Ele está aqui não para imputar o pecado sobre ti, mas Ele está aqui para dizer: você é meu filho amado, você é meu filho amado, você é digno das minhas bênçãos, você é digno das minhas promessas, de desfrutar das minhas promessas. As minhas promessas já não são as minhas promessas sobre a sua vida, já não são mais promessas, mas sim a herança. Ele está aqui para te dizer isso, para te consciencializar mais. Vamos abrir o livro de Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 a 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sempre que você se lembrar de que Jesus foi castigado na cruz, você sempre terá paz. Você sempre terá paz. Você não deve carregar sentimentos de culpa, porque não há nenhuma condenação sobre ti. Porque Deus não imputa nenhum pecado sobre ti. Deus já não se lembra dos teus pecados, inclusive aqueles pecados que você vai cometer amanhã. Esta mensagem não visa te incentivar à libertinagem, até porque quem é nascido de Deus não vive no pecado. Pode cair no pecado, mas não vive no pecado. Pode ter vício, mas sim, ele tem nojo desse vício. E ele não vai continuar nesse vício. Ele vai se desprender desse vício, porque ele vai se focar em olhar para Jesus. Ele vai se focar em conhecer a nova realidade em que ele se encontra. Muitos dos cristãos que estão presos em vícios, muitos dos cristãos que estão presos em algum embaraço, seja vício em pornografia, seja vício em adultério, seja vício em fornicação, é porque eles ainda não conhecem a realidade em que eles se encontram. E eu quero te dizer o seguinte: você está em Cristo.
Sabe o que a minha Bíblia me diz para quem está em Cristo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, nesse caso a lei de Moisés, visto como ela estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não está condenado no teu pecado à morte. Não está mais condenado à morte. Você não está condenado a passar por aquilo que os teus pais passaram. Essa teoria das maldições hereditárias caem por terra quando você está em Cristo. Nenhum feiticeiro consegue te localizar quando você está em Cristo. Eu me lembro, eu estava a conversar com um amigo, grande profeta de Deus esse. Grande profeta de Deus, eu amo muito a ele. Eu gosto muito de lhe ouvir. Ele me contou que ele estava a ser vigiado por uma feiticeira, em que a feiticeira, por onde ele passava, pegava as pegadas dele e ia fazer seus rituais. Acho que era para matar o menino, que é meu amigo nesse caso. E ela não conseguia. Não conseguia. Quando ela diz isso para ele, de que eu estou a tentar fazer isto contigo, mas eu não consigo. Rimakamuni. E não se xangar. Rimakamuni. Por quê? Por causa de quê que eu não consigo fazer isso? Ele não viveu orando e orando, fazendo sessões de oração e jejum, para que ele seja iloiável ou inefeitiçável, ou para que feiticeiro não lhe alcance. Mas ele o que fez é porque está em Cristo. Você pode orar 5 minutos por dia, ou até em outros dias não orar. Mas o fato de tu estares em Cristo, isso faz com que você não tenha, o feiticeiro não tenha acesso na tua vida. Muitos cristãos sofrem não porque não estão em Cristo, mas sofrem porque eles não conhecem a realidade em que eles se encontram, que estão em Cristo. Sabe o que a minha Bíblia me diz ainda mais acerca dos que estão em Cristo? Todo aquele que é plenamente perdoado está em Cristo. Sabe o que a minha Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 18? Diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quais são essas coisas velhas? Maldições hereditárias, os seus pecados, os seus vícios. Não importa o quanto atual pareçam ser as maldições, elas já não existem. Não importa o quanto atual pareçam ser os teus vícios, elas são passados. Isso é um passado, porque você está em Cristo, você é nova criatura. E a minha Bíblia diz: as velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui, como eu costumo dizer em quase todos os vídeos que eu falo deste versículo bíblico, se estamos em Cristo, se Deus nos deu o ministério da reconciliação, quer dizer que existia um outro ministério. Esse outro ministério era o ministério da condenação. Como é que funcionava o ministério da condenação? Se consistia em imputar o pecado dos nossos pais em nós, que somos seus descendentes, consistia nisso. O ministério da condenação consistia em nós carregarmos plena consciência do pecado. O ministério da condenação proporcionava uma prisão do pecado.
Qual era essa prisão? Era a lei. A lei não foi dada para ser cumprida. A lei foi dada para expor a fraqueza do homem. E o pecado é a fraqueza do homem. O homem é insuficiente sem Deus. No ministério da reconciliação, e agora no ministério da reconciliação é onde... Como é que funciona o Ministério da Reconciliação? O Ministério da Reconciliação é onde nós entendemos que fomos plenamente perdoados. É onde nós entendemos de que Deus já não se lembra das nossas iniquidades. É onde nós entendemos de que nós já não somos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa da lei. Muitos dizem que nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Mas eu prefiro ir ao fundo. Nós éramos inimigos de Deus por causa da lei. Por que eu digo nós éramos inimigos de Deus por causa da lei? Porque a minha Bíblia diz que pela lei vem a consciência do pecado. E a minha Bíblia também diz: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Isto é, o que faz com que o pecado seja forte na vida do homem. Seja forte ao ponto de ele não ter mais o domínio de si, não ter mais o domínio próprio, cometer o pecado deliberadamente, descaradamente, mesmo sabendo que é pecado, era lei. Quanto mais ele meditava, não adulterarás, como se aquilo fosse a responsabilidade dele, mas ele adulterava. Quanto mais ele meditava, não matarás, ele até podia não matar no físico, mas invejava. Todo invejoso é assassino. Quanto mais ele meditava, não cobiçarás, mas ele cobiçava. Porque debaixo da lei era nossa responsabilidade buscarmos a santidade. Era nossa responsabilidade tentar não pecar. Mas debaixo da graça, é responsabilidade de Deus nos moldar, é responsabilidade de Deus nos transformar, é responsabilidade de Deus escrever a sua lei no nosso coração. E uma vez a sua lei escrita no nosso coração, a lei deixa de ser lei e torna-se princípio. Lei é lei quando é forçado, nós somos forçados para fazer ou para cumprir. Princípio é princípio quando aquilo já é parte de mim, já não é algo que está fora de mim, eu estou a tentar me identificar ou me adequar, mas é algo que já é parte de mim. Aleluia. Agora eu gostaria de te levar para o livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Muitos legalistas usam este versículo para dar a entender de que nós não fomos perdoados plenamente. Do estilo, Deus nos perdoou hoje, mas o resto da nossa vida para frente é por nossa conta. O que é que diz no livro de 1 de João, capítulo 1? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. 10. Se dissemos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em vós. A nossa Bíblia está-nos a deixar transparecer que a confissão dos pecados na nova aliança existe, mas há critérios que nós devemos observar na nossa confissão. A Bíblia diz também a chegar-vos com confiança no trono da graça, para que possas achar misericórdia em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Ali diz confiança, temos que chegar com confiança no trono da graça. Não é com sentimento de culpa, não é com consciência da condenação, mas sim é com confiança. Se nós devemos chegar com confiança no trono da graça, quer dizer que o perdão já é garantido. O que quer dizer que quando nós confessamos os nossos pecados, o perdão dos pecados já é garantido.
O que quer dizer que a confissão dos pecados não é o PIN para Deus nos perdoar, porque Deus já nos perdoou. A confissão dos pecados é um ato de sinceridade do filho para com o pai. Não é um ritual feito para convencer a Deus a nos perdoar, porque Deus já pagou de uma vez por todas os pecados da humanidade. O perdão dos pecados só temos acesso quando recebemos a Jesus. Portanto, toda confissão deve ser feita com consciência de que fomos plenamente perdoados. Não de que seremos perdoados, mas com consciência de que fomos plenamente perdoados. Outro ponto. Toda confissão deve ser descontaminada. Nota, descontaminada de sentimentos de culpa e de rejeição. Deve ser descontaminada de sentimentos de culpa e de rejeição. Toda confissão dos pecados. Outro ponto. Toda confissão dos pecados deve ser com a confiança, porque a misericórdia está disponível. Não é por acaso que a nossa Bíblia que diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O perdão de Deus está disponível todos os dias das nossas vidas. Está disponível. Edilson, talvez tu perguntes, Edilson, se nós fomos plenamente perdoados, por que é que eu ainda carrego esse sentimento de culpa? Tu carregas esse sentimento de culpa porque ainda não te conheces quem tu és em Deus. Você se tornou justa pela obediência de Cristo, o que significa que se você está em Cristo, você é justa. Nós somos justos por posição. Nós não somos justos porque fizemos ou deixamos de fazer algo. Somos justos por posição. Somos justos sendo justificados. Somos justos justificados pelo sangue de Jesus. Somos santos no processo de santificação. Não somos isso. Somos justos por posição. Devo repetir isto quantas vezes eu puder. Somos justos por posição e não porque fizemos alguma dada coisa. Vamos para o livro de 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 3. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Pelos de todo mundo é a propiciação. Aqui o termo propiciação significa que Jesus é o apagador, é assim como podemos dizer, é o apagador dos pecados da humanidade. Quando Jesus já paga os pecados da humanidade, a humanidade, quer dizer, também foi plenamente perdoada. Mas isso não significa que toda a humanidade há de herdar o reino dos céus. Isso não significa que toda a humanidade há de ter a vida eterna. A humanidade, nem todos teremos vida eterna por uma simples razão. Não porque a humanidade não foi plenamente perdoada, mas porque nem toda a humanidade, nem todo homem crê no sacrifício de Jesus. Nem todo homem crê em Jesus. That's why muita gente vai para o inferno. Vai para o inferno por quê? Não porque Jesus lhes odeia. Não porque Jesus predestinou uns para ir ao céu e outros para irem para o inferno. Porque há uma maluquice de doutrina há uma maluquice de doutrina que anda por aí que diz que Deus predestinou uns para ir ao céu e outros para o inferno. É uma doutrina que vem do inferno essa. É mentira isso. Deus nos predestinou para sermos como Ele é. E nós só acessamos essa identidade, essa nova identidade em Cristo, quando recebemos a Jesus. That's why a minha Bíblia diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. Então nós precisamos de receber a Jesus. Então o receber a Jesus é que nos torna filhos de Deus. O receber a Jesus é que nos torna filhos de Deus. Não é o nascermos, sermos meros humanos. Enquanto nós somos meros humanos, somos criaturas. Mas quando recebemos a Jesus, nós somos filhos. Nós somos filhos. Aleluia. Aleluia. Desta feita, eu quero vos dizer que foi bom ter ensinado a palavra de Deus para todos vocês. É uma honra sempre partilhar a palavra de Deus com todos vocês.
e eu creio que tu foste edificado, portanto, partilhe este vídeo para os demais, partilhe este vídeo para os outros, para que eles possam ser edificados por este vídeo, para que eles possam ter uma mente livre de condenação, uma mente descontaminada da condenação. Aleluia. Partilhe para os demais. Meu nome é The Blessing, o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Um beijo no teu coração e não se esqueça, tudo de Jesus e nada de nós.